aqui não é pacu, não, moça. Você tem preguiça? Não. Então é pacu. Obrigada. Ô, pacu. Não é pacu, moça. R$5. Quanto é a calça? R$100. Opa, vou levar. Aí eu chego lá no caixa. Muita gente instala banco em pouco, mas poucas empresas fabricam. A Polipom tem fábrica própria, equipe de costureiras, controle de Não sei se mudou Mas ultimamente tu tá... Vamos ajudar. Oi, boa tarde. Me vê uma bete, por favor? É pra já. Mas agora você tem que tomar uma decisão. Se escolher pela máxima, velho. Você pode pausar.